Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Adorla Lima, estou aqui mais uma vez na LTC Limas Treinamento e Capacitação para mais uma Dicas do Dodô. Bom, na aula de hoje vamos aprender a colocar filtros personalizados. Vou mostrar para vocês duas maneiras simples de fazer essa filtragem. Uma com uma medida, né? E a outra efetivamente colocando o filtro. Bom, antes de eu continuar a aula, antes de eu começar a aula, eu queria que você que ainda não se inscreveu no nosso canal e tem acompanhado nossas aulas diariamente, que você se inscreva no canal, que dê um like no nosso vídeo e também nos dê o feedback do seu aprendizado, né? E qualquer dúvida que vocês tiverem, coloquem aí nos comentários que tão logo responderemos vocês, ok? Bom, sem mais delongas, vamos começar a aula, né? Bom, primeira coisa, eu tenho que analisar dentro do meu painel o que eu preciso de filtro, né? O que seria interessante, por exemplo, eu observar aqui? Eu quero saber, por exemplo, o que um vendedor específico fez. E aí eu tenho que digitar, ou seja, colocar o filtro efetivamente com o nome desse vendedor, ok? Bom, o que a gente vai fazer a princípio? Nós vamos vir aqui em vendedor, ok? Eu vou selecionar, né, o nome do vendedor e vou jogar aqui em filtro. O que isso vai fazer? Vai fazer com que eu tenha algumas possibilidades. A primeira, que eu coloque o filtro somente nesta página. Ou seja, se eu abrir uma nova página, que é uma aula que a gente vai ver num outro momento, né, como inserir uma nova página no Power BI, se eu inserir essa nova página, esse filtro que nós colocamos aqui de nome só vai aparecer para a página que o filtro está inserido. Se eu colocar esse nome no campo filtro em todas as páginas, independente das páginas novas que eu abra aqui, esse filtro ele vai estar contemplado em todas elas. Então, esse é um ponto de atenção que a gente deve ter. Beleza? Então, eu venho aqui, coloco o nome nessa página e vai me dar alguns filtros. Quer dizer, vão me dar o nome dos vendedores. E toda vez que eu selecionar o nome desse vendedor, o meu painel ele vai mudar em relação àquele vendedor que eu escolhi. Ok? Então, ó, Anderson, André Salles, que não teve nenhum tipo de venda, e assim sucessivamente. Beleza? Então, é isso. É isso que acontece. Bom, essa é uma forma de filtrar. Então, escolhi a opção que eu desejo e insiro essa informação dentro do meu painel. Lembrando que a gente já viu nas outras aulas como formatar o painel, como obter os dados, como criar uma medida, enfim. Então, quem não viu as outras aulas ainda, que acompanhe essa sequência. Lembrando sempre que essa sequência é baseada no nosso e-book Descomplicando o Power BI. Beleza? Bom, a outra forma de fazer esse filtro, eu falei que ia falar duas para vocês, mas na verdade vou falar três, é eu criar efetivamente um pequeno filtro. Eu venho aqui, ó, segmentação de dados. Então, vou botar dados segmentados. Percebam que ele vai entrar aqui e eu vou, por exemplo, selecionar uma data. Eu venho aqui no campo, coloco uma data. E ele vai me dar lá um valor de data específico. Eu posso fazer essa segmentação por período, né? Ou ainda, eu posso selecionar, por exemplo, por uma lista, né? Então ele vai me dar a lista dos dias. Posso fazer por lista suspensa, né? Que é selecionar a data que eu quero para saber um dia específico. Além disso, eu posso fazer por data relativa. Enfim, eu tenho diversas opções, né? Para colocar esse filtro, ok? Então, eu vou deixar aqui entre, vou acertar, né, um lugar que fique mais bonito para nós, né, que fique mais coerente. Vou diminuir um pouquinho esse valor total aqui, né? Opa, volto aqui.
Está aqui centralizado, bonitinho. Vou pegar esse valor total aqui e vou acertá-lo junto com o restante do meu painel. Bom, e o que eu posso fazer aqui? Eu posso, por exemplo, selecionar um período. Olha aqui, está de 1 de 2019 a 31 do 7. Eu posso colocar aqui, por exemplo, 25 do 3. Olha o que acontece. Então, ele só pega efetivamente os valores relacionados a essa data. Para ficar mais bonito esse gráfico aqui, eu ainda vou fazer mais uma coisa, né? Eu vou modificar a questão do tipo de dado que a gente está vendo aqui nesse gráfico, né? Então, vou pegar aqui o total, eu vou pegar aqui o valor do cifrão, e eu vou colocar efetivamente em reais, que é a nossa moeda, né? Vamos procurar aqui português, português Brasil, em reais, para os meus valores aparecerem efetivamente em reais, né? Que a gente está falando de venda, e vamos deixar eles assim. Beleza? Então, falamos já de dois filtros, né? Esse cara aqui, mais esse cara aqui. E aí, bom, a gente pode ter efetivamente essa mesma segmentação de dados aqui por nome. Agora pensa no seguinte, se eu clicar no Alexandre, olha o que vai acontecer. Ele vai me dar os valores nesse período que o Alexandre vendeu. Muito interessante, não? Além disso, eu posso, através de uma medida, e aí a gente vai criar uma nova medida aqui, ó. Eu clico, lembrando sempre, eu sempre preciso clicar no campo medidas para clicar essa medida ficar dentro desse mesmo campo. Senão ela vai aparecer em algum outro lugar. Beleza? Então, cliquei em medidas, eu vou usar uma nova função, vou botar aqui, ó, quantidade vendedor, ou melhor, quantidade vendedor, ok, tudo bem. E eu vou escolher um vendedor específico. Então, vamos fazer o seguinte, ó, calculate. Então, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele conte, ou seja, conte uma determinada tabela, né? Então, eu quero na tabela vendas, no ID vendedor, e aí aqui eu vou colocar um filtro para dizer o seguinte, dentro da tabela vendedor, eu quero que ele me diga quanto o vendedor, por exemplo, Alexandre Graciano vendeu. Então, coloquei aqui a minha medida e ele, efetivamente, nós vamos limpar esses filtros aqui, né? Vem na borrachinha, limpei o filtro, vou colocar aqui, ó. E ele, efetivamente, vou colocar só um cartãozinho para que nós observemos a quantidade de vendas que esse vendedor fez, né? Então, vem aqui no cartãozinho, vou botar um radar, né? Vocês não viram o radar ainda, vou colocar um radarzinho. E aqui ele vai me aparecer o valor vendido pelo Alexandre. Então, aqui eu vou simplesmente escolher essa medida. Ou seja, nesse período todo, né, de janeiro a julho de 2019, o Alexandre fez um total de 15 vendas. E quando eu seleciono o nome do Alexandre aqui, vocês podem perceber que o valor aqui não muda, continua em 15. Ou seja, essas 15 vendas geraram um valor efetivo para a empresa de R$ 718 mil, dividido desse jeito aqui ao longo dos meses. Beleza? Então, bom, essa foi a dica de hoje, a dica do Dodô. Então, a gente viu 3 maneiras diferentes de fazer um filtro. Na próxima aula, a gente vai ter mais uma dica. Eu vou deixar aqui em aberto para que vocês também possam dar opiniões aí nos comentários e
e me dá uma referência do que vocês querem aprender. E a gente encerra a aula por aqui, essa pequena dica do Dodô, na LTC Limas Treinamento e Capacitação. Se inscrevam no canal, dê um like e até a próxima, galera. Amanhã tem mais conteúdo. Forte abraço!